E você sabe como os jesuítas são conhecidos até hoje na Igreja Católica? Os soldados da igreja. Então, por trás do rosto de gente tranquila e boa, é bom não lembrar, não esquecer que o Papa representa os jesuítas, que acabaram com os incas, com os maias, e praticamente dizimou a cultura indígena no Brasil, promoveu a escravatura e por aí vai. É só para um lapso de história. Olha, gente, resumindo, que a gente vai para a escola bíblica, o nosso problema não é de mais cristianismo ou de menos. O nosso problema é de profundidade. Nós temos um cristianismo raso. Nós temos uma religiosidade cristã rasa. As igrejas se transformaram em locais de entretenimento para as pessoas. Culto se tornou show. Os pregadores não pregam mais o evangelho. Alguns, neurolinguística. Outros, fazem um levantamento do que é que o povo quer ouvir. E aí, dependendo assim, se aquela cidade é muito conservadora, prega-se sobre conservadorismo. Se aquele lugar é muito liberal, prega uma coisa mais liberal. De maneira que o nosso problema não é de quantidade, é de profundidade. E está aqui na palavra de Jesus. A semente que cai entre as pedras, ela até responde, mas ela não resiste, porque não tem profundidade. E aí vamos analisar alguma coisa. Primeiro, por que será que essa geração é uma geração tão rasa, no geral? Porque a gente não tem mais tempo para muita coisa. Para que ler livro, por exemplo? Se eu posso passar a manhã toda jogando o game do Papa, ou jogando o game do... Gente, vocês lembram do primeiro game? Como era? Mario Brother. Não, Mario já foi evolução. Era um negócio... Como era o nome? Nunca brinquei. Por quê? Porque eu nasci numa casa pobre. Então eu brincava, era de garrafa de água sanitária, com arame no meio, um negócio de leite pregado, um cordão e tome-lhe a correr pela rua. Colesterol baixinho, entendeu? Corpinho magrinho. Por quê? Também brincava de pneu. Vocês já brincaram de pneu? Já brincou, Mateus, de pneu? Você sabe que é os braços dobrados, duas negócio de vassoura e o pneu pela rua desembestado. Era uma desgraceira, não é? Então não tinha tempo para brincar. Eu vi o menino do meu bairro mais brincando. Por que essa geração é tudo assim, puba? Esse menino puba. Sabe o que é puba? Não pega cor mais. Porque vocês ficam o tempo todo naquele negócio. Não sabem paquerar mais. É negócio de Facebook, torpedo. Fora é bom ao vivo, minha gente. A pessoa dá aquela paquerada, levar um fora na lata. Que a pessoa procura um buraco para se enterrar e não acha. É negócio de fora para o Facebook, para o torpedo. Então a gente não tem tempo mais para ler. Quando lê o que o mercado manda ler. Um monte de gente, tanto adolescente quanto adulto, não está lendo o que gostaria de ler, está lendo o que o mercado diz que é para ler, ou porque tem que passar no Enem, ou porque tem que, como é que chama o negócio do mestrado e do doutorado, que a gente antes de defender, qualifica, aí lê um monte de baboseira que necessariamente o cara não tem tesão, mas tem que ler, porque senão não qualifica. Você pega um negócio de mestrado para ler, você procura a frase do cara que está escrevendo e não acha. A cada 3 frases, porque fulano disse isso, porque Beltrano também disse, e fulano também falou. E você, filho da besta pampã, diz o quê? Eu digo que está todo mundo certo. O que o cara faz no máximo é amarrar tudo. Assim, é óbvio que é uma crítica meio rasteira e grosseira, mas pegue para você ver. Pegue para você ver.
escola bíblica, oração, gastar tempo com relacionamento com Deus e com o próximo. A gente não tem tempo para isso mais. E aí a pergunta que fica é: como nós vamos alcançar profundidade se a gente negligencia essas três coisas basilares? O estudo profundo, crítico das Escrituras. Tassini Pastor que diz assim: mas o povo não alcança. A gente tem que ficar falando do púlpito, água com açúcar ou na escola bíblica, porque o povo não quer teologia. Isso quando não dizem assim: teologia acaba com a igreja. Teologia acaba com a igreja. Olhem para as igrejas da Europa, como está tudo fria. Foi a teologia. Não, meu irmão, não foi a teologia, foi o modo de vida. Foi o mercado que fez com que o povo não tivesse mais tempo, Rosilana, para se dedicar ao que é prioritário, e saiu para conquistar o famoso pão ou lugar ao sol, ou como diz a Bíblia, correr atrás do vento. Então não temos mais tempo. Não temos tempo para gastar em oração. Oração é coisa de piegas, de gente piegas. E aqui eu queria louvar a Deus, porque essa igreja que é tão atacada como liberal, como progressista, que não tem crente, que tem gay, que não sei o quê, que dialoga com a Umbanda, essa igreja ora. Essa igreja ora. Essa igreja tem gastado tempo de oração. Você quer ver? Vem aqui todo dia, quem está orando todo dia. Eu disse ontem para Guilherme, tem dia que tem 15, tem dia que tem 60, tem dia que tem 30, tem dia que tem 5, mas nós estamos orando, este ano especialmente, 120 dias de oração dividido em 4 períodos de 30, fora os últimos finais de semana do mês. Como alcançaremos profundidade se a gente não tem mais tempo? Por exemplo, aí mesmo em Marcos, vai no capítulo 2, por favor. Capítulo 2 de Marcos, capítulo 3, perdão. Veja comigo o versículo 13. Capítulo 2 de Marcos, versículo 13. Amém? Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando apóstolos para quê? Aí diz algumas coisas: para que estivessem com ele, para que fossem pregar, para que tivessem autoridade sobre demônios. Isso é uma coisinha básica, a gente discute esse discipulado. A primeira coisa que Jesus quer com a gente é relacionamento. Como eu vou conhecer Deus, se em vez de procurar me aproximar de Deus, se em vez de conhecer a palavra que nós temos na mão, que aponta a palavra de Deus, como eu vou se eu agora estou passando isso? Não, eu comprei um DVD, esses de uma moça aqui da igreja: pastor, eu não estou vindo para a igreja não, porque eu comprei uma série de pregações de um pastor fulano de tal e estou ouvindo em casa. Quer dizer, nem o trabalho de estudar, nem o trabalho de tentar. Será que isso daí bate? Porque não está muito difícil de enganar as pessoas. Basta você ter um pouco de carisma, botar alguma... levantar a voz ou baixar a voz, dar uma entonação, dizer assim: Mateus, eis que te digo, servo, subindo, descendo você está ativo, indo, ouvindo você está vivo. Palavra do Senhor. Ou como disse um cara pregando na igreja do Juraci, na primeira igreja, é Juraci o nome dele? De Arapiraca, a galera de ontem, da primeira igreja de Arapiraca, como é o nome dele? Me ajudem aí. Juraci, um novo convertido foi pregar na igreja do Juraci, pediu, insistiu, ele preocupado, aí liberou um domingo à noite, o rapaz subiu no púlpito e disse assim: irmãos, uma gota de orvalho entortou o carvalho, disse Jesus, e desceu. Quando o Juraci olhou, o povo estava tudo chorando. Ele aproveitou, orou, fez o apelo, teve decisão e tudo.
Chegou na porta, chamou o rapaz e disse assim: meu filho, vem cá. Uma gota de orvalho entortou o carvalho, disse Jesus. E Jesus disse isso aonde? Ele disse: ó, pastor, diz ele não disse não, mas é bonito, ele devia ter dito. É bonito. Uma gota de orvalho entortou o carvalho, disse Jesus. Se nós quisermos profundidade, irmãos, nós vamos ter que investir no Didaquê, que é o curso que a igreja tem oferecido para aprofundamento teológico sério. Se nós quisermos uma fé um pouco mais profunda, a gente vai ter que se levantar da cama um pouco mais cedo, para a gente depois do culto, em vez de ir para casa, estudar a Bíblia, porque quando a tempestade chegar, quando o revés da vida chegar, o que vai lhe dar sustentação para suportar, foi exatamente esse momento que você gastou aqui, conhecendo a palavra, entendendo a Escritura, para duas coisas: primeiro, para que você não seja levado por qualquer pessoa, e segundo, para que você não entre em crise de fé, porque não se iluda, essa geração que lota as igrejas, entra por uma porta, mas na hora da dificuldade, da dor, da tragédia, sai, porque são consumidores de Deus, consumidores de religião, não querem ter a vida moldada e transformada pelos princípios do Evangelho de Jesus, querem apenas consumir. E você sabe como é consumidor: não foi atendido bem, o produto não lhe agradou, o que é que a gente faz? Muda, procura outro lugar, até que abre a sua própria. E assim tem sido a prática dos nossos últimos dias. Então, queridos, em nome de Jesus, não precisa inventar a roda, está aqui, ó. Se você volta para o capítulo 1, capítulo 4, por favor, está aqui, versículo 5: a terra não era profunda. E o versículo 17: se a terra não é profunda, a raiz também não será. 17, obrigado, Jaque. Percebe? Uma coisa é consequência da outra. Como vai ter uma raiz forte e profunda numa terra rasa? Impossível. Aí me lembro do pastor Scheidegger, que quando encontrava-me na rua, dizia: e aí, Wellington, firme como um pé de coentro? Firme como um prego na manteiga? Depois da segunda vez eu comecei a ficar ligado. Vocês notaram que esses nossos 2 pés de pinheiro crescem muito lentamente? Vocês sabiam que em outubro nós faremos 20 anos que estamos aqui, e eu plantei esses 2 pés de pinheiro junto com Paulo Teles 1 ano depois que eu cheguei aqui. Esses 2 pés de pinheiro aí da porta têm 19 anos que estão plantados aí. O do lado de cá, do portão grande, já sofreu tanto atentado, porque tinha uns terroristas aqui do bairro, que todo Natal eles vinham roubar os pedaços do pinheiro. De noite, quando a gente chegava no outro dia, estava o pinheiro pela metade, cepado, porque o cara disse: vou comprar árvore para quê? Lá na igreja tem. Deixava o coitado do pinheiro crescer, ia lá e levava para casa. Pergunta, pastor Paulo: ele morreu? Não, porque as raízes dele são profundas. O meu desafio nessa manhã é muito simples: saia, meu irmão, da margem, saia, sabe, da superficialidade, aprofunde. Se você é contra uma coisa, seja contra com profundidade. Se você é a favor, seja a favor com profundidade. E profundidade não é ler no Google. Profundidade não é ler um folheto. Quero aqui com muita humildade dizer-lhes uma coisa: boa parte de tudo que eu defendo hoje
como pastor, eu não inventei a semana passada. Fui provocado, inclusive aqui, quero agradecer muito a Rogério, a Luiz, a Isabela, a Lau, a uma geração que eu encontrei aqui, que me desafiaram a ler, que me desafiaram a ir para congressos, que me desafiaram a me relacionar com gente com profundidade, que me desafiaram a sair do lugar. O problema é que eu sou um rapazinho que aprendo as lições rápido. O que foi que eu fiz? Saí, Mateus, e peguei gosto, e fui buscar, e fui atrás, e continuo indo. De maneira que não é qualquer pessoa que chega, não, porque tem um versículo na Bíblia, não, porque... Então vamos conversar. Profundidade não se alcança, Marcos, do dia para a noite. Profundidade tem que ter disciplina. E uma igreja com profundidade dá trabalho. O Guilherme fez uma pergunta muito séria para a diretoria, quando nós tivemos um encontro com ele. Ele disse assim: até agora, de tudo que vocês colocaram sobre o que vocês esperam de música, eu não vi diferença nenhuma entre uma igrejinha qualquer, de mente pequena, e vocês. Você lembra dessa frase? Foi dura, irmão. Dura esta palavra. Ele chamou a gente de quê, minha gente? Porque o que é que se espera? Você espera do ministro de música chegar e em 2 dias... Isso não muda nada. Se quiser deixar uma marca profunda, vai ter que fazer o quê? Investir por dentro, cavando, encontrando aonde estão de fato os problemas, para atacar os problemas. Às vezes demora a aparecer o resultado, mas melhor que demore a aparecer, mas que quando apareça, sabe, Gabriel, seja alguma coisa consistente. Então, meu irmão e minha irmã, deixa a superficialidade, aprofunde, aprofunde e aprofunde. E aprofundamento se alcança com estudo sério da palavra, com vida de oração e com aproximação de Deus. E com aproximação de Deus eu entendo aproximação do outro. Antes de emitir um pensamento sobre o outro, eu preciso conhecer o outro. E conhecer o outro leva... Ninguém conhece o outro em 1 semana, em 15 dias, em 1 mês. Às vezes leva uma vida inteira. Vamos ficar de pé? Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Repito, temos escola bíblica, temos o curso de Daquê, temos seminários. Agora, atenção, é para você que quer profundidade. Nós vamos montar uma caravana de umas 20 pessoas. A Aliança de Batistas do Brasil, anota essa data, 20 e 21, dá para botar aí, 20 e 21 de setembro, a Aliança vai oferecer um curso de formação em Feira de Santana. Nós devemos sair daqui 5 da manhã, começa sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, pastor Joel vai falar sobre teologia e música brasileira, Andréa vai cantar. E no sábado nós vamos ter 2 mesas, uma sobre no campo da política, inclusive com um rapaz que eu estou muito ansioso para ouvir, chama-se Rasta. Ele foi candidato a prefeito em Feira de Santana, sem R$1 no bolso. O vice-prefeito dele era Marco Monteiro, que ia para os debates e dizia assim: por que o senhor quer ser vice-prefeito? Ele disse exatamente essa questão: eu não quero ser vice-prefeito, eu estou aqui porque me pediram para ter alguém de idade. O Rasta sangrou as eleições de Feira de Santana. Você está entendendo na linguagem? Ele assombrou e está sendo cooptado pelos grandes partidos agora querendo lançá-lo deputado. Ele vai estar numa dessas mesas. E vamos ter uma mesa sobre gênero, com André Muscoff, que vai estar lá de novo, a Letusa e Ode. Então vai ser um tempo bom. E a ideia, Isabela, é investir na nova geração. Então eu quero levar 20 pessoas, mas eu quero levar pelo menos 10 pessoas abaixo de 25 anos. Os outros 10, de 25 até perder de vista. É 1 semana antes de Gravatar. Nós vamos na sexta e voltaremos no sábado à noite. É um dia, dá 2 dias. Quanto vai custar? Só rachar o combustível. Só o combustível. Porque a aliança
vai bancar, claro, vai ter um número limite para cada igreja, porque entre uma assembleia e outra a gente quer investir em formação. Então tem a oportunidade da gente se aprofundar. Vamos dar as mãos para a gente orar? A terra não era profunda e a planta não tinha raiz. Óbvio, né, Karine? Se não tem terra profunda, não tem como ter raiz profunda. Se quisermos ser uma igreja rasteira, me perdoe, isso está saindo para a internet. É o que mais tem, irmãos. Igreja lotada, legal, fashion, alternativa. Não quer dizer que é uma igreja profunda. Não quer dizer. Eu tenho ido pregar em algumas igrejas por aí, o povo tudo tatuado, cheio de brinco. Mas quando você vai para a teologia, é uma igreja rasteira. Do ponto de vista teológico, é tão conservador quanto. Igreja com profundidade leva tempo. Mas isso também serve para o casamento, para uma amizade, para a vida profissional e etc, e etc, e etc, e etc. Podemos orar? Senhor, esse não é um desafio fácil. Nós temos no Brasil pelo menos 490 anos, se não todos os 500 de história católica. Temos de história protestante pelo menos 200 anos a grosso modo. Então temos muita presença cristã nesse país. E essa presença cristã não tem sido suficiente para alterar as injustiças, a corrupção, as desigualdades, tornarmos-nos um país, praticamente um paraíso na terra. Pelo contrário, precisamos de fato que o Senhor nos ajude a sair da superficialidade da fé e nos ajudar a uma fé mais profunda, mais enraizada, mais comprometida, uma fé que permanece. Queremos dar fruto, sim, mas antes de dar fruto, uma planta fortalece suas raízes, depois fortalece o caule, depois dá folha, depois dá flor, e só então dá fruto. Nós não queremos dar frutos que de manhã estão bons e à tarde estão podres. Que nós queremos ser uma igreja que aposte em detrimento de tudo que está aí. Igrejas fast food, igrejas franchise, igrejas abertas ao capricho dos grupos, igrejas em busca de resultado. Não queremos isso. Queremos sofrer. Relacionamento é complicado. Queremos ter debates profundos de ideias. Queremos ter discordâncias profundas. Queremos sair daqui com a cabeça pegando fogo. Não entendo isso, não gosto disso. Mas pensar sobre. E concluir que continua não gostando ou se permitir mudar também. Queremos te conhecer mais. Queremos gastar mais tempo com oração. Queremos gastar mais tempo com o outro. Que nós possamos de fato nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, no conhecimento do outro e, consequentemente, no serviço ao mundo. Que a tua bênção esteja com todos e todas, em nome de Jesus. Amém.